Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 10, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. Neste trimestre, estamos abordando heresias antigas que se apresentam na atualidade com nova roupagem, bem como falando das principais doutrinas da teologia sistemática. Já abordamos aqui teontologia, cristologia, pneumatologia e hoje nos deteremos em uma que é chamada de hamartiologia, isto é, a doutrina do pecado. E há uma heresia específica nesta área chamada pelagianismo. Heresia essa que refutaremos à luz das Escrituras. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Nos deteremos na parte da depravação total e traremos aqui alguns conceitos introdutórios da teodiceia, isto é, da origem do mal. Em segundo lugar, mostrar a heresia que nega o advento do pecado, que é justamente o pelagianismo. O pelagianismo é uma heresia que acontece, não é específica da área da hamartiologia e da soteriologia. Em terceiro lugar, pontuar o perigo dessa heresia hoje para a vida do crente e da igreja. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que se encontram na própria lição. Portanto, direto ao assunto e com muito conteúdo, o nosso texto áureo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Comparando traduções, a versão dinâmica NVT nos diz: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Poderíamos parafrasear esse mesmo texto aqui em análise da seguinte forma: todos pecaram. Todos os que pecaram são pecadores. E todos os pecadores estão separados de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ensina que não há distinção entre pessoas ou grupos. Ninguém pode se considerar melhor ou mais digno diante de Deus. O texto demonstra a universalidade do pecado e de suas consequências. Paulo refuta aqui qualquer ideia de superioridade moral, seja dos judeus que se orgulhavam da lei, ou dos gentios que confiavam em sua própria sabedoria. O pecado nos faz perder a honra e a glória que Deus destinou à humanidade, como aconteceu com Adão e Eva, ao serem expulsos do jardim do Éden. No entanto, a justiça de Deus não se baseia em mérito humano, mas na graça. Não há diferença se uma pessoa é rica ou pobre, jovem ou velha, homem ou mulher, culta ou inculta, judia ou gentia. Todos pecaram e carecem igualmente da glória de Deus. John Stott escreve o seguinte: a prostituta, olha como isso é pesado, né? A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Aí você pode pensar, o mentiroso, ok. A prostituta, ok. O assassino, ok. Aí ele vai e diz: mas você também está. Eu também estou. Porque todos pecaram. Pode ser que eles, a prostituta, o assassino, o mentiroso, estejam no fundo de uma mina. E você no cume do monte ou de uma montanha alta. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Todos os seres humanos foram nivelados à condição de pecadores segundo a reta justiça do Senhor. A Bíblia diz em textos complementares, Gálatas 3:22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Lá em Romanos 11:32 diz ainda, Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Então, todos aqui é todos. Todos pecaram. Todos estão separados de Deus. O pecado é uma realidade universal, assim como as suas consequências. A verdade prática nos diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Dois pontos aqui merecem destaque.
Primeiro, a realidade do pecado e segundo, as evidências da realidade do pecado. O pecado é real. Ainda que muitos tentem ignorar a existência do pecado, não podemos negá-lo por inúmeros testemunhos que confirmam sua realidade. A Bíblia o evidencia claramente. Leia Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, bem como o Salmo 51 e o verso 5. Assim como a Bíblia, a história, a consciência humana e a experiência cotidiana revelam a realidade do pecado. Se perguntássemos a Adão após a sua queda, a Davi em seu arrependimento, ou ao próprio Jesus, ele não pecou, mas morreu pelos nossos pecados, se fez maldição por nós, todos confirmariam que o pecado é uma realidade inegável. Em uma voz única, todos diriam: o pecado é uma realidade. Agora, quais as evidências físicas palpáveis da realidade do pecado? Evidências que não só o crente possa perceber, mas que todos os homens possam constatar, seja crente ou não. Vou lhe dar aqui, nas palavras do pastor Antônio Gilberto, evidências da realidade do pecado. As provas da sua existência são tão claras que é um absurdo negá-lo. Chega a ser uma insensatez, uma loucura. Entre as evidências estão, escute, evidências da realidade do pecado. Estão cada hospital. Na sua cidade tem um hospital. Na sua cidade aí tem um posto de saúde. Isso é uma evidência da realidade do pecado. Cada hospital. Cada casa funerária. Você já viu uma casa funerária, já? Então isso ali é uma evidência da realidade do pecado. Cada cemitério. Aí onde você mora tem cemitério. Aquelas catacumbas bonitas, não é? Ali é uma evidência da realidade do pecado. Cada cemitério. Cada fechadura em uma porta. Quando você sai de casa, você passa a chave, você fecha o cadeado. Isso é uma evidência da realidade do pecado. O que vai acontecer? O que vai acontecer se você deixar a sua casa aberta? Se você deixar a moto, não é, com a chave lá na ignição? O que vai acontecer? Isso é uma evidência da realidade do pecado. Cada cofre de banco, cada alarme contra ladrão, cada policial, guarda e soldado, cada tribunal e prisão, cada dor, doença, deficiência, morte, tristeza, pranto e guerra. Tudo isso testemunha os efeitos devastadores do pecado na humanidade. Então o pecado é real. O pecado é real. E suas evidências são abundantes a todos os homens. Progredindo, meus irmãos, vamos expor os pontos e subpontos. Mas antes eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube para curtirem, comentarem e compartilharem. Nos ajudem, meus irmãos, nos ajudem. Vocês que estão aqui pelo YouTube recebem a pré-aula e o subsídio gratuitamente, porque aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um link em azul para você clicar e fazer o download desse material. Sempre penso em vocês. Então nos ajudem curtindo, comentando e compartilhando. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço bem especial a todos vocês. Aqueles que já estão aqui fazem tempo e os que estão chegando agora, Deus abençoe. Primeiro, esta aula é assistida por vocês na plataforma da Ferramenta e depois nós subimos ela para o YouTube. Mas há uma diferença gritante entre o YouTube e a plataforma da Ferramenta EBD. Porque no YouTube os irmãos só têm o vídeo e o subsídio. Aqui na plataforma da Ferramenta vocês têm o vídeo, o subsídio, um acompanhamento no detalhe do nosso suporte, onde eu e o presbítero Herbert estamos sempre atentos às dúvidas que vocês têm. Vocês têm aqui fluxograma, infográfico, slide profissional, dinâmica. Vocês têm motion, narração, uma narração de um locutor também profissional. Vocês têm cursos de capacitação e uma infinidade de outros recursos que só estão disponíveis na plataforma da Ferramenta EBD. Quem está pelo YouTube, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para que os irmãos possivelmente possam vir a conhecer. Então vale a pena conhecer a Ferramenta EBD, porque ela é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um único lugar. Ponto de número 1.
a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Aqui nós faremos meio que uma teodiceia. Vamos falar sobre a origem do mal. E é óbvio, meus irmãos, que faremos isso de forma resumida. Não só o ponto de número 1 será tratado de forma muito resumida, como os demais pontos. A gente não vai conseguir nem arranhar a superfície de todas as doutrinas aqui que serão mencionadas. E uma delas é a teodiceia. O subponto 1 diz, o autor do pecado. Então o comentarista nos leva até o livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. A lição diz, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente, quem enganou Eva é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9. Então o que é que está acontecendo aqui? Nós temos lá a menção da serpente no livro do Gênesis, e mediante o contexto remoto, isto é, aquele contexto mais distante, aqui é o mais distante possível, né? Porque é um texto lá do livro do Apocalipse, nós entendemos que os autores bíblicos compreendiam que a serpente ali no jardim era o próprio Satanás, o maioral dos demônios. Ele era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Preste atenção. Nós vamos falar sobre o autor do pecado. Mas antes, eu queria dizer aos irmãos que, ao longo da história, o problema do pecado tem sido debatido por filósofos, sociólogos, psicólogos e teólogos. No campo da filosofia, várias teorias tentam explicar a origem e a natureza do pecado, mas muitas delas se afastam da verdade bíblica. Quando nós queremos propor uma doutrina bíblica, quando nós queremos fundamentar uma doutrina bíblica, nós vamos à escritura e não à filosofia, e não à psicologia, e não à sociologia. Então, dentro dessas ideologias aí mirabolantes, que são extra-bíblicas, ou até mesmo, posso dizer aqui, antibíblicas, o pecado ele aparece como um princípio eterno. Há uma filosofia que prega que o pecado é um princípio eterno. Essa teoria afirma que o mal sempre existiu, como um poder independente de Deus, como se houvesse um princípio do mal eterno. E isso foi defendido por grupos como os gnósticos, que já estudamos ao longo deste trimestre, como os maniqueus, que viam o pecado como uma força que corrompe o espírito humano. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é soberano e que o pecado não é eterno, mas fruto da escolha angélica e humana. Então essa é a primeira teoria errada, o pecado como um princípio eterno, o pecado como sempre existente. O segundo problema aqui, ou a segunda teoria antibíblica, é o pecado como um mal necessário. Há correntes filosóficas que tratam o pecado como um mal que era necessário. Essa visão sugere que o mal é essencial para a existência do bem, assim como forças opostas no mundo físico mantêm o equilíbrio. Assim, o pecado seria inevitável para o desenvolvimento humano. Inclusive, tem até algumas seitas modernas, seitas heréticas, que abraçam essa verdade aqui. Contudo, a Bíblia rejeita essa ideia, pois ensina que Deus criou o homem sem pecado e que a queda foi resultado da desobediência e não de uma necessidade. Há uma terceira filosofia, o pecado como parte da natureza sensorial do homem. Deus não criou o homem já com a natureza pecaminosa. O pecado, ele foi uma consequência, não é? O pecado, a natureza pecaminosa foi uma consequência da desobediência. Deus criou o homem perfeito. Tudo que Deus fez foi bom. Mas vamos progredir aqui porque, naturalmente, em uma lição como essa, muitas perguntas começam a surgir. E eu espero aqui, na medida do possível, responder a maioria delas. As pontas soltas que ficarem, a gente deixa para os comentários onde os irmãos podem se expressar, principalmente na plataforma da ferramenta. Então, voltando para a origem do pecado, a primeira manifestação do pecado ocorreu na esfera angelical. Antes de o pecado se tornar uma realidade no mundo e na experiência humana, ela já havia acontecido, ou o pecado já havia acontecido nessa esfera angelical. Os teólogos divergem, aqui há uma grande discussão
quanto ao fato de que essa manifestação do pecado tenha começado no céu. Porque os anjos estavam no céu. Aí há toda uma discussão aqui. Eu não quero entrar nessa discussão e também não deve ser o alvo dos irmãos em classe, não é? Se o céu onde os anjos estão é o céu onde o trono de Deus está. Aí há toda aquela discussão. Aí os irmãos dizem, mas lá em Isaías 6, os querubins rodeavam o trono e fica toda aquela discussão. Mas a gente não vai se ater a esses detalhes agora, porque senão gastaríamos muito tempo. O que queremos dizer é que existe essa discussão onde de fato o pecado aconteceu. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, sendo Deus todo-poderoso, sendo Deus santo, uma coisa nós podemos afirmar: o pecado e a sua autoria não podem ser atribuídos a Ele, a Deus. Toda a Bíblia rejeita essa ideia ao afirmar em Jó 34:10, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Eu entendo que Deus ele tornou o mal possível, mas ele não é o autor do mal. Como é que Deus torna o mal possível? Quando ele confere livre arbítrio aos anjos e ao homem. Adão tinha livre-arbítrio no sentido mais literal e mais puro da palavra, igualmente os anjos. Por que Deus, então, sendo onisciente, confere livre-arbítrio às suas criaturas? Porque o amor só é amor verdadeiro quando não existe, ou melhor, quando existe a opção de não amar. Adão não era uma máquina, Eva não era um robô. O relacionamento entre o homem e Deus não era algo mecânico, como dar corda em um relógio. Não era algo determinado, assim, que o homem agisse como uma espécie de marionete. Deus deu ao homem livre-arbítrio. E o homem, no exercício do seu livre-arbítrio, tornou o mal uma realidade. A culpa não é de Deus. Deus deu ao homem livre-arbítrio para que o homem pudesse amá-lo verdadeiramente. E repito, preste atenção porque essa frase é muito forte. O amor só é real, o relacionamento só é verdadeiro quando há a opção de não amar, quando há a opção de não se relacionar. Quando essa opção não existe, então esse relacionamento não é verdadeiro, não é autêntico. Então Deus não é o autor do mal, mas ao conferir o livre-arbítrio, ele torna o mal uma possibilidade. Em outras passagens, está escrito que em Deus não há injustiça. Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15. Tiago, no Novo Testamento, declara que o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Capítulo 1, versículo de número 13. Por isso, considerar Deus como autor do mal é uma blasfêmia. E quanto à origem do mal no cosmos, duas passagens bíblicas frequentemente são citadas para ilustrar a origem do pecado no céu e elas possuem linguagem metafórica. Prestem atenção. Uma delas é Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, onde nós temos aqui um texto que se refere ao rei caído da Babilônia, mas pela lei da dupla referência, se entende que este texto está se dirigindo a um personagem histórico, mas que também esse texto está se dirigindo a uma realidade muito maior do que a esse personagem histórico, e os teólogos entendem que, pela lei da dupla referência, esse texto está se referindo à queda de Satanás. Um texto que é paralelo a este está em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17. Pela linguagem metafórica utilizada, entende-se que esse texto não se refere apenas ao rei de Tiro, mas esse texto aponta para uma realidade superior, que foi a queda do diabo. Esses textos aqui são os principais, mas há muitos outros textos, sobretudo no Novo Testamento, principalmente palavras de Jesus, que apontam para esta direção quando ele disse assim: vi no princípio o diabo caindo e tal. Então, o texto também, né, que ele foi homicida desde o princípio, desde a criação do mundo, o diabo foi um opositor a Deus, não que o diabo já nasceu diabo, mas o texto diz que desde o princípio ali se aponta para a criação do mundo, o diabo já era um opositor ferrenho
de Deus. Então, meus irmãos, a origem do mal é atribuída ao diabo. Consequentemente, ele enganou uma terça parte dos anjos. Os anjos, eles foram criados já em número definitivo. Você vê que os homens se multiplicam, os homens crescem, a cada dia nascem mais seres humanos e tal, mas os anjos já foram criados de forma definitiva, em uma quantidade definitiva. Não existe hoje mais anjos do que existia antigamente. Então, os anjos já foram criados em seu número e o primeiro pecado acontece nessa esfera. Depois, o pecado ele faz parte da experiência humana a partir da queda lá no Jardim do Éden, quando o diabo tenta Adão e Eva. Então, nós falamos aqui e pontuamos apenas um pouco da historicidade, da origem do mal. Não entramos aqui em nenhum detalhe, em nenhuma nuance teológica. Por que Deus permite o mal? Se o mal existe, Deus não existe. Ou nós não entramos nessa realidade aqui porque não é o nosso objetivo principal. O subponto 2 diz o seguinte: foram abertos os olhos de ambos. A lição diz: quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador e a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Esse desastre é conhecido como queda da humanidade. Queda da humanidade é um termo teológico para se referir ao evento descrito em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden e introduziram o pecado no mundo. Esse acontecimento teve consequências espirituais, morais e físicas para toda a humanidade e para toda a criação. Embora, lembrando, o pecado já tivesse ocorrido no mundo angelical com a queda de Lúcifer, na história humana o pecado foi introduzido pela queda de Adão, que, sendo livre, escolheu desobedecer a Deus. Tendo livre arbítrio, tornou-se escravo do pecado e, por meio do seu pecado, precipitou toda a raça humana no estado de rebelião contra Deus. E aqui se encontra o fundamento do título da lição: o pecado corrompeu a natureza humana. Desde o seu nascimento, depois da queda, depois do pecado de Adão, todos já nascem com uma natureza pecaminosa. Todos já nascem com uma inclinação para o mal. Nós falamos disso quando tratamos sobre o pecado original. Pecado herdado por Adão. O salmista Davi, fazendo uso de poesia, reverberou essa verdade teológica. No Salmo 51, verso 5, ele diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Todos nascem com uma natureza pecaminosa. Você vê uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, não precisa você ensinar ela a mentir. Ela já mente, né? Quem foi que fez isso, menina? Ela tá com a mão tudo sujinha, né? Foi eu, não. Veja se precisa ensinar ela a ser egoísta. Tem a fase, né, da infância que é tudo assim: é meu, é meu, é meu. Não, é meu, é meu. Precisa. Precisa ensinar ela a bater? Precisa. Se você, como pai, como mãe, não educar seu filho, dele crescer, vai virar um monstro. É por isso que a criança precisa ser educada. Todos nascemos com a natureza pecaminosa. Uma inclinação, uma propensão para o mal. Quando a fase da inocência passa, quando nós perdemos a inocência e tomamos decisões conscientes, o pecado ele se manifesta de forma mais clara. Ele acompanha o homem até a morte, sendo ele crente ou não. Quem morre em Cristo morre na promessa de um corpo transformado. Mas quem morre sem Cristo aguarda a segunda ressurreição para ser julgado, sentenciado e condenado eternamente. E isto é chamado de segunda morte. Então, por meio de Adão, o pecado foi introduzido na experiência humana. E sendo uma vez o pecado introduzido na experiência humana, sua consequência, a morte física e espiritual, passou
para todos os homens. Progredindo, meus irmãos, o subponto 3 diz: a consequência da queda no Éden. Presta atenção porque este ponto aqui é muito profundo. Diz o seguinte, a lição diz: a Bíblia nos mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, ou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Eu vou reler. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Temos o texto aí de 1 Coríntios 5:12. Pelo que, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão, sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, temos aí outros textos como referência. A teologia cristã busca explicar como o pecado de Adão afeta toda a humanidade. Diversas teorias foram formuladas para interpretar essa transmissão do pecado. Ou seja, Adão pecou e por causa de Adão, toda a raça humana foi precipitada em pecado, foi precipitada em juízo. Todos estão afastados da glória de Deus, todos pecaram. Então, como é que essa transmissão do pecado de Adão, ela se dá? Como é que ela se dá? Então, há muitas e muitas teorias com relação à transmissão do pecado de Adão. A primeira delas é a teoria realista. Essa teoria ela tem um viés muito católico, mas o Millard Erickson apresenta, não é, essa teoria aqui, é um dos teólogos mais fantásticos, não é, que nós temos nos dias atuais. Ele apresenta essa teoria tirando os elementos que a tornam católica. A teoria realista alega que todos os seres humanos estavam realmente presentes em Adão de forma seminal, e, portanto, participaram de seu pecado. Assim, a culpa e a corrupção do pecado são herdados diretamente, pois toda a humanidade estava em Adão quando ele pecou. É uma teoria chamada teoria realista. A segunda teoria é a teoria federal, também chamada de teoria da representação. Ensina que Adão era o representante federal da humanidade. Quando ele pecou, sua culpa foi imputada a todos os seus descendentes, pois ele agiu como cabeça legal. Aí temos outras teorias, como a teoria da imputação mediada, está aqui no subsídio, a teoria arminiana wesleyana, ou federalista wesleyana, temos a teoria da depravação apropriada voluntariamente, a teoria integrada. São teorias, não vou falar aqui sobre todas, porque novamente não é o foco da aula, mas é importante para conhecimento dos irmãos. Todas essas teorias explicam como o pecado de Adão, a seu próprio prisma, né, como o pecado de Adão é transmitido a toda a humanidade. Os teólogos das Assembleias de Deus, aqui no Brasil, esposaram inicialmente o federalismo, a teoria de que Adão ali representava todos os seres humanos. E como ele caiu, o pecado foi imputado a todos os homens porque ele representava todos os homens. Emílio Conde, 1901 a 1971, teólogo, inólogo, escritor e jornalista assembleano da primeira geração de assembleanos no Brasil, pioneiro da imprensa e da literatura pentecostal em nosso país, é um dos que esposavam a posição federalista nos primeiros dias da denominação. Ele diz o seguinte, atenção, como cabeça federal da raça humana, o seu pecado, o de Adão, não se restringe apenas a ele, a Adão como indivíduo, mas sim a toda a humanidade, pois ele, Adão, é o seu representante, é a origem da espécie humana. Nele, em Adão, todos pecam e todos morrem. Foi a partir da desobediência de Adão e Eva que entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte e a queda humana. Com os efeitos deletérios desse cancro social, moral e espiritual, o pecado, o homem torna-se uma criatura depravada, inumana e pervertida. Era a posição do grande teólogo Emílio Conde. Hoje, a maioria dos teólogos das Assembleias de Deus esposa ainda, ou defendem ainda a teoria federal, mas há também quem defenda a teoria realista em uma visão moderna e não católica, como já disse aqui, apresentada pelo Millard Erickson, e também a teoria arminiano-wesleyana são defendidas por
por esses grandes teólogos. É até interessante, não é? Porque Eva come primeiro do fruto, mas é só quando Adão come que os olhos de ambos se abrem. Porque quem recebeu a ordem, quem recebeu a ordenança foi Adão especificamente. E ele era o representante de toda a raça humana, Adão. Então é quando ele come que os olhos de ambos são abertos. E meus irmãos, nós cremos nessa doutrina aqui, mas assim, uma doutrina que não tem tanta importância se você é de um aqui, de outro ali. Não tem lá, é uma doutrina que está na esfera secundária. Tanto é que a nossa declaração de fé, ela não foca tanto, né? Se é a teoria federal, teoria isso, teoria aquilo. A nossa declaração de fé e os teólogos pentecostais norte-americanos, eles vão na visão apenas de mostrar que o pecado é uma realidade universal, bem como suas consequências. Agora, eles não se detêm muito nessa questão de teorizar a respeito da transmissão do pecado. Subponto 4. Eu gastei muito tempo, não é? Vamos lá. Vamos tendo paciência aí. Subponto 4. Extensão do pecado. O pecado, a lição diz, se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Agora vamos aqui ver como é essa liberdade de escolha dos pecadores hoje. Vamos falar aqui rapidamente sobre um assunto muito complexo que é livre-arbítrio na ótica arminiana. Vamos aqui, vamos prestar atenção. Primeiro, o subponto fala sobre a extensão do pecado. E dentro dos debates teológicos, a extensão do pecado é chamada também de depravação total. O que significa depravação total? Significa que, mesmo o ser humano podendo fazer algumas coisas boas, o pecado, infelizmente, prevalece em seu coração. E mais, contamina todo o seu ser. Esse é o sentido do termo total, quando falamos depravação total ou corrupção total do ser humano à luz da Bíblia. Essa depravação, essa corrupção, não é total no sentido de intensidade. O homem é totalmente corrompido em sua natureza humana, então ele vai ser tão mal quanto ele puder ser. Não, porque mesmo os homens ímpios fazem coisas boas. Mesmo uma pessoa não crente faz boas ações. Às vezes é um bom pai, um bom marido, né? E assim por diante. Mas quando nós utilizamos o termo depravação total, não é nesse sentido de intensidade, mas de abrangência. A corrupção do pecado, ela é total porque ela prevalece em nosso interior e também contamina todas as áreas da vida. Contamina o nosso intelecto, a nossa razão, contamina a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Por isso, depravação total. Sobre o coração dos homens após a queda, Jesus diz o seguinte, lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, o pecado não é algo que vem de fora, mas algo que está dentro do ser humano, contaminando todo o seu ser, pensamento, palavras e ações. Em outras palavras, o ser humano em seu estado caído, escute, isso vai soar como um choque, não tem livre-arbítrio. De fato, para as coisas de Deus. O livre exercício de sua vontade em relação às coisas espirituais está obliterado, mortificado. Isto é, no que diz respeito ao estado caído do ser humano, calvinistas e arminianos estão basicamente de acordo. Esse ensino da doutrina bíblica da depravação ou corrupção total, sobre o qual escreveu contundentemente o teólogo holandês Jacob Arminio, fala que em sua condição caída, o ser humano não pode se chegar a Deus por sua própria vontade, por seu próprio esforço. Isso soa até esquisito, não é? Porque os calvinistas criam um espantalho.
cria um espantalho em relação ao livre-arbítrio dentro da ótica arminiana. Olha o que Armínio escreveu. Nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido. Ele também está aprisionado, destruído e perdido. Olha as palavras que ele se utiliza para falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para as coisas de Deus, é impossível para o homem que está morto no pecado. Então, como é que eu e você chegamos ao arrependimento? Na ótica arminiana, o homem chega até o arrependimento através da graça preveniente, da graça capacitadora. Deus concede ao homem graça para que ele venha ao arrependimento. Só que, diferente da visão calvinista, nós não cremos que a graça é irresistível. Porque eles dizem, na ótica calvinista, que quando Deus chama o homem, ele é chamado e pronto e acabou. Ele não pode resistir ao chamado de Deus. Só que a Bíblia vai dizer, não é? Que o jovem rico resistiu. Não foi o irmão Murilo que estava pregando. Não foi um pregador pentecostal, nem um pregador batista, nem um pregador presbiteriano. Foi o próprio Jesus que olhou para ele, o amou, ele fez uma promessa. Veja, vá lá, venda tudo que você tem, eu vou lhe dar um tesouro maior nos céus. Vem e siga-me. O jovem olhou, ouviu a proposta, o convite do próprio Salvador, a graça oferecida e deu as costas e foi embora. Então, assim, dentro da ótica arminiana, nós cremos que o homem só chega ao arrependimento por meio da graça de Deus. Por meio da graça de Deus, dessa graça preparatória, dessa graça salvadora, não é? Dessa graça transformadora. Mas esta graça pode ser resistida. O homem pode endurecer o seu coração, mesmo vindo a ter um esclarecimento da realidade da condenação e da salvação eterna, da realidade das coisas espirituais. Então, meus irmãos, às vezes o calvinista, não todos, mas o calvinista desonesto, vai acusar, vou falar dos pentecostais, né, dos arminianos, vai acusar os arminianos de pelagianismo e de semi-pelagianismo. Mas isso é apenas um espantalho e isso demonstra apenas um desconhecimento daquilo que o arminianismo de fato defende. Como pentecostais, nós seguimos a doutrina arminiana, é assim denominada, mas seguimos a doutrina arminiana apenas na soteriologia, ok? Nós compactuamos com o pensamento de Armínio apenas na soteriologia porque entendemos que as suas considerações são bíblicas. Só que, deixe-me dizer aqui aos irmãos, essa discussão entre arminiano e calvinista, tal, que às vezes toma a internet, eu já fui mais assim com relação a isso, mas hoje não. Porque isso não se trata da mecânica da salvação, não é? Todos creem, calvinistas e arminianos, que quem salva é Jesus. Todos creem nisso. Ponto. Agora, como a mecânica da salvação acontece, aí é onde tem as divergências, em questões mais secundárias. Por exemplo, nós cremos que Jesus morreu por todos. Eles não, creem que Jesus morreu pelos eleitos. Nós cremos na possibilidade da apostasia. Eles não, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos na questão de que a graça pode ser resistida. Eles não, eles creem em uma graça que é irresistível. Não é? Eles creem na predestinação, e alguns até na dupla predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação antes da eternidade e predestinou outros para a condenação. Nós cremos não na predestinação dessa natureza, mas nós cremos na presciência. Então, concordamos na mecânica, no aspecto secundário do modo em que a salvação acontece, apenas aqui nessa parte da depravação total. Depois daí a gente vai discordando, mas creio que no céu haverá calvinistas e arminianos. Ponto. Vamos prosseguir, não é? Gastei quase o tempo da aula todinho só no ponto 1, que é um ponto muito importante. E mesmo assim vai ficar muita dúvida ainda dos irmãos, não é? Muita dúvida ainda dos irmãos. Mas vamos lá. Ponto 2, a heresia que nega o advento do pecado. Vou tentar ser mais rápido aqui. A lição diz, o pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409
foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Então, eu deixei aqui uma biografia de Pelágio, não é? Quando nós olhamos para Pelágio, nós o vemos historicamente, biograficamente, como alguém bem intencionado, como um grande reformador moral, que focava na moralidade, que queria provocar uma reforma ali no Império Romano e tal. Foi alguém que estudou, foi alguém que teve uma boa formação, era extremamente inteligente, bom de conversa, e ele juntou muitos discípulos, se tornou muito conhecido, né? E um deles é Celeste, um dos mais conhecidos. Porém, Pelágio, quando focou excessivamente na questão da moralidade, ele cometeu um desvio bíblico, que o levou a ser taxado como herege. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns pontos da doutrina herética de Pelágio. Primeiro, ele nega o pecado original. O que é que Pelágio entendia sobre o pecado original? Ele afirmava que Adão pecou apenas por si mesmo, e seu pecado não afetou a natureza humana. Cada pessoa nasce moralmente neutra, sem corrupção ou inclinação ao pecado. E isso, meus irmãos, é uma doutrina claramente antibíblica, à luz do que lemos na carta de Paulo aos Romanos, não é? Capítulo 5, versículo 12, e no Salmo 51, verso de número 5. São os textos aqui mais conhecidos, mas existem muitos outros. Então, o pecado, ele negava, Pelágio, né, negava o pecado original. Em segundo lugar, ele também acreditava que o homem pode escolher o bem sem a graça de Deus. E já pontuamos que isso é impossível. Pelágio afirmava que o ser humano tem total livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal sem a necessidade da graça divina. Por quê? Porque ele entendia que a graça, né, era nada mais, nada menos que a razão humana. A razão humana. Então ele acreditava nisso, que o homem tinha total livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal sem a necessidade da graça divina. Mas nós encontramos aqui uma refutação bíblica. A Bíblia ensina que devido à queda a natureza humana está corrompida e incapaz de buscar a Deus sem a graça. Aí nós temos aí um texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 12, que realça e fundamenta essa verdade. E temos também o texto clássico lá de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, instrumento pelo qual nós nos apropriamos da salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por mérito, ninguém é salvo por obra, ninguém é salvo por boa ação. Somos salvos pela graça. Deus é o autor da nossa salvação. O terceiro ponto aqui sobre a doutrina de Pelágio é justamente esse aqui que já tocamos, né? O homem pode obter a salvação pelas obras. Então ele afirmava que o ser humano pode alcançar a salvação pelo esforço próprio, cumprindo a lei moral, sem precisar da graça redentora, e isso é um engano. À luz de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, onde nos afirma que nenhum homem será justificado pelas obras da lei. E também à luz de Tito, capítulo 3, versículo de número 5, que diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nós queremos apenas lembrar os irmãos que isso aqui é o resumo do resumo do resumo desta doutrina que é tão extensa. Nós não conseguimos arranhar aqui nem a superfície. Nem a superfície. Então há muita coisa a se falar, há muita coisa a se estudar, porém a gente não tem como falar sobre tudo aqui. Há um livro na CPAD do pastor Silas Daniel. É bem interessante esse livro. É Arminianismo, a mecânica da salvação. Então ele vai falar ali sobre história, sobre teologia, e dentro deste livro você vai ter um entendimento sobre este assunto mais aprofundado. O subponto 2 é interessante, preste atenção aqui. Não desista ainda não, viu? O subponto 2 diz o seguinte, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Meus irmãos, esse subponto está extremamente deslocado aqui. E está sem uma conexão. Porque você vem falando sobre o pelagianismo e de repente você lê o seguinte, a lição diz, por essa razão. Por que razão? O Alcorão nega a crucificação. Está totalmente fora de contexto. É pelo pelagianismo que o Alcorão nega? Não.
não é? Mas assim, por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão em trevas. Então, subponto aqui não tem nenhum assim, é como mudar da água para o vinho aqui. E isso está acontecendo com muita frequência. O livro de apoio, às vezes, é impecável. Mas as revistas estão com esta falha. Muitas revistas, em muitos pontos e subpontos, estão com essa falha de coerência. Tá havendo muitos subpontos aqui completamente desconectados, sendo inconclusivos. Aqui é um deles. Então eu recorri ao livro de apoio que diz, presta atenção, veja como o livro de apoio está mais claro e dá uma sensação de progressão, de continuidade. Não existe na religião islâmica a ideia de corrupção total do gênero humano, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, nós vimos a doutrina, a heresia antiga, pelagianismo, e agora nós estamos vendo uma similaridade com uma religião, com uma seita atual, que é o islamismo, e que defende praticamente as mesmas ideias de Pelágio. Não existe dentro da teologia islâmica essa ideia de corrupção total do gênero humano, de que, e eles pregam, né, o ensino dessa religião é que a humanidade não tem pecado, não tem nada com o pecado de Adão, pois todo ser humano nasce bom. Quando peca, pede perdão a Alá, o nome da divindade deles. Alá os perdoa, não é? A ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islã. O homem nasce no estado natural de pureza, declara o documento mais adiante. Desse modo, não precisam de Jesus. Se não há pecado, logo não há necessidade de salvação. Eu coloquei um complemento aqui que diz o seguinte, não é? É um texto aqui extraído de um livro de referência. Nos fala: o Islã condena o dogma do pecado original. O pecado não é herdado, mas algo que cada um adquire por si mesmo ao cometer aquilo que não deveria e não deveria fazer. Não é? O Islã considera também racionalmente que seria o cúmulo da injustiça condenar toda a raça humana por um pecado cometido há milhares de anos pelos primeiros progenitores. Então, no islamismo, os pecados são erros que você faz, que você comete. E se você diz lamento a Alá, né, a Deus, ele lhes perdoa. Na soma das suas boas obras, as más obras são suplantadas. Você pode ler a Sura, que é o capítulo do Islã, né? Sura 11 e o verso 114. Então as boas obras, elas suplantam as más obras. E dentro do islamismo nós encontramos meio que um eco das doutrinas pelagianas, de que o homem pode ser salvo pela prática de boas ações, pela prática de boas obras. E essa não é a verdade bíblica. O texto é bem claro, o texto paulino lá em Efésios, não por obras para que ninguém se glorie. Então, toda pregação que você ouvir na atualidade, toda religião que pregar salvação por meio de boas obras, ela é herética, certo? Vamos progredir? O ponto 3 diz o seguinte: o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. O perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. O subponto 1 diz: pensamentos pelagianistas em nossos dias. E aqui a lição lista alguns movimentos religiosos que defendem não propriamente o pelagianismo, mas que ecoam os seus ensinos. Nós temos o movimento denominado ciência cristã, que nega a existência do pecado, temos o mormonismo e entre outros aí. Mas eu gostaria de citar aqui especificamente, com fontes primárias, a crença desses movimentos. Por exemplo, os mormons ensinam que Adão e Eva não cometeram um pecado que trouxe condenação à humanidade, mas sim um pecado necessário. Olha que coisa absurda. Que permitiu o progresso da raça humana. O livro de Mormons, o texto sagrado deles, ensina o seguinte, lá no Nef 2:25. Adão
caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. Então o pecado era algo necessário. Isso aqui é um absurdo. Eles, de certa forma, aqui falam que a queda de Adão não trouxe uma natureza pecaminosa à humanidade, mas uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Isso aqui ecoa os ensinamentos de Pelágio. A ciência cristã, fundada por Maury Beck Edge, nega a realidade do pecado e ensina que ele é apenas uma ilusão. O pecado é uma ilusão. No livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, ela afirma o seguinte, na página 472, o pecado, a doença e a morte devem ser classificadas como crenças errôneas. Mais uma vez, está aí a razão de esse movimento chamado ciência cristã ecoar os ensinos heréticos de Pelágio. Nós temos ainda os teólogos liberais. Os teólogos liberais rejeitam a doutrina do pecado original e ensinam que o ser humano nasce moralmente neutro ou até bom. O teólogo liberal Harry Emerson Fodke escreveu: o problema do homem não é o pecado original, mas a ignorância e a falta de desenvolvimento moral. Isso aqui, mais uma vez, reflete o ensino de Pelágio, de que as pessoas podem alcançar a santidade por meio da educação e do esforço pessoal, sem a necessidade da graça transformadora de Deus. E, por fim, algumas igrejas evangélicas modernas, e especialmente as que enfatizam a autoajuda e coach motivacional, que pregam um cristianismo centrado no esforço humano, sem enfatizar a depravação do homem e a necessidade da graça. Então, você vai ouvir mensagem assim: você pode alcançar seu potencial máximo se apenas decidir mudar sua mentalidade. Ou você é o centro do qual... Olha, você vai ver aí muita coisa aí. E às vezes a gente recebe essa influência dentro das nossas igrejas e vê muita gente pregando isso aí. Não é? Um evangelho onde nós alcançamos o favor de Deus pelas obras, pelo esforço. Muitas igrejas modernas, influenciadas por teologia da prosperidade, influenciadas por essa onda agora do evangelho coach, caem no engano do pelagianismo. Então, muito cuidado. É uma doutrina perniciosa. O subponto 2 fala sobre os perigos dessa doutrina. A lição nos diz: quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parecem corretos, e por isso nem sempre examinam os seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Sabe por que é que os falsos mestres têm se proliferado como nunca em nosso meio? Justamente pela nossa ignorância bíblica, de acreditar em tudo que se ouve e ser levado como uma folha seca para todo lugar, por todo o vento de doutrina. O vento sopra, o vento das heresias sopram e o crente é levado. Os ensinos de Pelágio são perigosos. Primeiro, porque ele promove o orgulho espiritual da autossuficiência. Se a salvação depende do mérito humano, cria-se um ambiente propício para o orgulho espiritual e a crença de que eu posso todas as coisas. 2. Uma abertura para o sincretismo e religiões moralistas. Se a salvação é por mérito humano, o cristianismo se tornou apenas mais uma das muitas seitas que há no mundo. 3. Minimizar a obra redentora de Cristo. O pelagianismo distorce a doutrina do pecado e a doutrina da graça. O pelagianismo é perigoso e nós devemos tomar cuidado com essa heresia. O pecado é uma realidade e as suas evidências estão aí para todos verem. O pecado abrange o homem por completo, do pé à cabeça. Pensamento, ação, vontade. O homem é completamente refém do pecado, a não ser que a graça de Deus o alcance. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Não é esforço pessoal, não é mérito seu, não é uma decisão tomada como uma decisão de fazer uma dieta ou de correr tantos quilômetros por dia, não. É algo que acontece pela misericórdia e pela graça de Deus. E qual é a nossa resposta? A nossa resposta, já que cremos que a graça não é irresistível, a nossa resposta deve ser positiva ao chamado do Evangelho. E não há mérito humano nisso. Não há mérito humano nisso. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. Deus abençoe, meus irmãos. Quero desejar a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula!